Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 30 de março de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Salvos pela Sua Vida. Esse é o volume 3, muito mais. Nós estamos na semana 7, na sétima semana com a mensagem 23, muito mais. Senhor Jesus. Mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se, para você se tornar um inscrito aqui do canal. Depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o like, abençoar o botãozinho do gostei. É importante aqui para o canal que você abençoe essa palavra, que você seja um com a palavra da vida da igreja, Senhor Jesus. E também é mais importante que você ore ao Senhor, você busque o Senhor para que Ele te dê espírito de sabedoria e de revelação, para você compreender aquilo que Deus quer transmitir especificamente para você, para você de maneira pessoal e íntima. Ó Senhor Jesus. E também para que o Senhor te revele pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra, que você compartilhe aqui os vídeos do canal. Que o Senhor Jesus Ele abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 22. Senhor Jesus. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Senhor Jesus. Agora capítulo 10, versículo 8
9. Senhor Jesus. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Agora capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Senhor Jesus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Oh Senhor Jesus, amém. Oh Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: povo de propriedade exclusiva de Deus. Senhor Jesus. A Bíblia revela que Deus teve misericórdia de nós e enviou seu Filho Jesus Cristo para nos justificar e nos livrar da ira de Deus. Estávamos condenados à morte eterna, mas o sacrifício de Jesus na cruz nos redimiu e mudou nossa sorte. O sangue derramado pelo Senhor fez propiciação pelos nossos pecados. Bastou-nos crer e por meio de Cristo fomos justificados diante de Deus. Mediante a fé fomos reconciliados e temos paz com Deus. Senhor Jesus. A salvação de Deus é completa. Deus em Cristo tratou de nossos pecados na cruz. Agora está trabalhando essa salvação em nós subjetivamente, para que sejamos salvos do pecado, da natureza pecaminosa que reside no homem e é inimiga de Deus. Não se engane, você precisa ser salvo de sua vida natural, da natureza do pecado. Senhor Jesus. Ao longo de toda a Bíblia, podemos ver que Deus sempre desejou ter um povo que fosse sua propriedade exclusiva. Desde a queda até o dilúvio, todos os homens falharam. Em Gênesis capítulo 6, vemos que os anjos caídos possuíram as filhas dos homens e produziram uma mistura de raças, a angelical com a humana. O homem foi tomado de extrema maldade e violência, e toda aquela geração se corrompeu. Deus então resolveu exterminar todo ser vivente com as águas do dilúvio, e apenas Noé e sua família foram poupados. Posteriormente surgiu Nimrod, que desafiou a Deus, fazendo com que a humanidade abandonasse o temor do Senhor e a adoração ao Deus verdadeiro. Os homens passaram a adorar outros deuses e a exaltar o nome do homem, vivendo cada um para si mesmo, não mais buscando a vontade do Senhor. Senhor Jesus. Nesse contexto, Deus chamou a Abrão e abandonou a raça criada. O desejo de Deus era ter um povo exclusivamente seu. A descendência de Abraão, então, tornou-se uma nação santa, propriedade do Senhor, para adorar, exaltar e servir ao Deus verdadeiro. Porém, os descendentes de Abraão desceram ao Egito e tornaram-se cativos de Faraó. Ficaram como escravos em terra estranha por cerca de 400 anos. Então, Deus levantou Moisés para tirar seu povo do Egito com mão poderosa, fazendo-os atravessar o Mar Vermelho. O povo peregrinou por 40 anos no deserto, por causa das murmurações, da rebeldia e da incredulidade. Toda a velha geração pereceu, inclusive Moisés, e a nova geração entrou na boa terra de Canaã,
sob a liderança de Josué. Este não preparou um sucessor para cuidar do povo. Então, mais tarde, iniciou-se o período dos juízes, que durou até a época do profeta Samuel. No tempo de Samuel, o povo rejeitou o Senhor e pediu-lhe um rei, Senhor Jesus. Saul foi estabelecido rei e achava que poderia agir por conta própria, sem ouvir o Senhor. Deus ordenou-lhe exterminar os amalequitas, mas ele desobedeceu. Saul preservou a vida do rei Agag. Além disso, poupou o melhor do rebanho e dos animais com a desculpa de que seriam para sacrifício ao Senhor. Mas Deus lhe disse que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Já a rainha Esther não hesitou em combater o inimigo do povo de Deus. O Senhor usou uma mulher para salvar seu povo, e Amã, o Agagita, descendente de Agag, foi morto na forca que ele mesmo havia preparado. Aqui vemos a importância das irmãs na igreja. Estando em comunhão e debaixo do encabeçamento correto, o inimigo será aniquilado. Senhor Jesus. Após o reinado de Saul, o Senhor preparou um rei segundo o seu coração, Davi. Salomão, seu descendente, filho da mulher de Urias, edificou o templo. Já no reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido em dois. Mais tarde, o reino de Israel foi levado cativo pelos assírios e o reino de Judá pelos babilônicos. Os exilados de Judá voltaram do cativeiro para reedificar a cidade de Jerusalém e o templo. Por fim, Jerusalém foi completamente destruída no ano 70 d.C., pelo general romano Tito. A nação de Israel, a descendência terrena de Abraão, somente se reergueu com a fundação do Estado de Israel em 1948. Senhor Jesus. No livro de Atos, podemos ver que a igreja foi gerada. Deus novamente tinha um povo nesta terra. Nos dias atuais, Deus ainda deseja ter um povo que seja sua propriedade exclusiva. Para isso, Ele trabalha diariamente em nós, infundindo-nos sua vida e natureza. Ele nos salvou no passado e hoje continua nos salvando pela sua vida. Deus tem muito mais para nós. Veremos isso amanhã. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, que o Senhor está mostrando para nós essa questão do povo de propriedade exclusiva de Deus. Por isso que ele citou tantos fatos aqui, né? Parece que vai passando os fatos correndo assim, né? São só fatos soltos, mas não. Todos esses fatos aqui estão dentro desse foco, né? Do povo de propriedade exclusiva de Deus, né? Senhor Jesus. Então ele começa falando conosco aqui, né? Que a Bíblia mostra a misericórdia de Deus, né? Que enviou para nós Jesus Cristo para nos justificar e nos livrar da ira de Deus. Estávamos condenados, né, pelo erro de Adão ali, né, Senhor Jesus. O pecado entrou no homem, né, e esse homem não podia mais agradar a Deus. Né, ó Senhor Jesus. Mas aí, né, isso mesmo, né, para poder resolver esse problema, isso mesmo fez o próprio Deus, né, vindo na pessoa de Jesus, né, vindo em carne, né, Senhor Jesus, para resolver os problemas dos nossos pecados. E o que a gente precisa hoje? Basta crer. Né, ó Senhor Jesus. E por meio de Cristo, a gente é justificado diante de Deus. Né? E mediante a fé, a gente é reconciliado, tem paz com Deus, né? Mostrando que Deus ele quer nos salvar de maneira completa. Né? O Senhor não fez só essa questão da salvação, mas também a reconciliação. Então hoje nós podemos nos aproximar de Deus. Muitos acham, né, que o Senhor fez tudo isso, né? Botou isso tudo na Bíblia para ser uma história, e a gente ficar falando a respeito dessa história, isso e aquilo, repetindo. Não é isso. Tudo isso é para mostrar para nós que nós precisamos dessa realidade, precisamos nos aproximar de Deus. O próprio Senhor veio, né, e não ficou na morte, Ele ressuscitou. Né, e hoje, por meio da sua vida, nós estamos sendo salvos. Né? Por isso que é o tema geral, né? Salvos pela sua vida, pela vida de Deus. Não é salvo por falar de Deus, salvo por ter um assunto em Deus, não, é salvo pela vida de Deus. Essa vida precisa ser manifestada em nós. Ó Senhor Jesus. Mostrando como ele tocou, né? A salvação de Deus ela foi completa.
né, na cruz ali, né, por meio de Cristo, tratou os pecados e hoje está nos salvando diariamente, interiormente, né, Senhor Jesus, do pecado, da natureza pecaminosa que reside dentro do homem. Né, e essa natureza ela é inimiga de Deus, ela é contrária a Deus, né, é a própria natureza de Satanás, né, o pecado, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa, como eu coloquei, né, não se engane, a gente precisa ser salvo da vida natural, da natureza do pecado que reside em nós, né, cada dia. Ó Senhor Jesus, né, o homem vai sempre tender a tentar fazer as coisas por si mesmo, né, e adorar, e ao invés de adorar a Deus, né, o Deus verdadeiro, vai idolatrar a Deus, fazer de Deus como se Deus fosse um ídolo, né, Senhor Jesus. Por isso que ele veio tocando aqui, né, o desejo de Deus sempre foi que o homem fosse propriedade exclusiva dele. Né, mas o homem foi enganado, foi falhando, né, aconteceram várias situações ali. Deus exterminou toda a raça humana ali na família de Noé, né, e apenas 352 anos depois o homem já tinha perdido o temor de Deus, né, levantou-se ali, né, Nimrod ali, né, Senhor Jesus, né, e começou a mostrar para as pessoas que elas não precisavam de Deus, que elas precisavam simplesmente se agrupar, né, se aglomerar, né, e estar ali debaixo da direção dele, estava tudo certo. Então o homem, foi fácil, né, um homem ser confundido ali, né, ser enganado por Nimrod ali, porque tem essa natureza dentro do homem. Então é fácil para a gente, né, se voltar contra o Senhor, porque a gente tem essa natureza na nossa carne, né, Senhor Jesus. E o inimigo não é bobo, ele usa a palavra de Deus, né, para nos enganar, né, Senhor Jesus. Por isso nós precisamos tocar na questão, né, da justiça de Deus, de fazer a vontade de Deus, né? Sempre que a gente faz a vontade de Deus é para nos favorecer. Deus ele não faz algo, né? Não pede a gente para fazer algo para nos prejudicar, né, Senhor Jesus. Só que o inimigo ele quer nos enganar. Já falei isso várias vezes aqui no canal, né? O inimigo ele sempre quer nos enganar, dizer para a gente que você não vai ser favorecido, que Deus vai fazer a vontade dele e vai deixar você de lado. Não, como você vai cumprindo a vontade de Deus, Deus ele vai cuidando das suas coisas, né? Ó Senhor Jesus. Né? Sempre Deus quer fazer uma coisa para te favorecer, né? É para te dar algo que é muito mais do que você pode pedir ou pensar, né? Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa crer na palavra de Deus, não é só crer na morte redentora de Cristo, agora eu estou na igreja, está tudo certo. Não, eu preciso estar sempre crendo no Senhor, né? Tudo mediante a fé, né? Crer na palavra do Senhor, crer no falar do Senhor, distinguir, né, muito bem, né, ter percepção, né, ter sabedoria, discernimento daquilo que Deus está falando, né, ó Senhor Jesus, né, e por meio da fé a gente é trazido de volta a Deus, né, nós somos levados ali novamente à presença de Deus, né, invocando o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, né, e aí ele vai mostrando aqui, né, que o homem foi desafiando a Deus, a humanidade foi abandonando, né, o temor do Senhor, abandonando a adoração, né, e até hoje ainda o ser humano ainda toma Deus como um ídolo, isso ofende extremamente a Deus, né, é como se pegasse Dedeus, né, e colocasse, não, Deus, agora eu preciso de você, não, fica ali, né, Senhor Jesus. E aí quando eu precisar eu vou e busco, né, isso é tratar Deus como um ídolo. Né, nós precisamos viver no Espírito para que o Senhor nos diga o que fazer, e não é para a gente falar para Deus o que fazer na hora que eu quero, e nem do jeito que eu quero, né, Senhor Jesus. Por isso que o Senhor está mostrando para nós uma salvação completa, porque a gente precisa hoje dar mais um passo, né, que é a nossa transformação. Nós precisamos receber os elementos santos de Deus. Né? Por isso que Deus ele não desistiu, né? Diante de tanta situação ali pecaminosa, o povo ali fez o dilúvio, foi tudo de novo, mas mesmo assim o povo foi lá e se corrompeu tudo novamente. Aí abandonou, né, a raça criada e passou agora a contar com a raça chamada, né, para o chamamento de Abraão, né, Senhor Jesus. Então mostrou para Abraão viver santo, né, anda na minha presença e ser perfeito. Né, andar na presença de Deus. Ele passou a conhecer Deus não só como Criador, mas também o Deus como El Shaddai, um Deus provedor, né, que podia prover todas as coisas, né, podia vivificar os mortos e trazer à existência as coisas que não existem. Então é isso que o Senhor quer fazer conosco, né, colocar os elementos santos dele dentro de nós, né, ó Senhor Jesus. Né, o Senhor não quer que a gente fique pensando apenas na questão dos pecados, né, precisamos nos arrepender do nosso dia a dia, da nossa maneira, né, da nossa mesmice, né, porque o Senhor lidou com os pecados, mas hoje, por meio da vida de Deus, Ele quer lidar com o pecado. Então Deus fez essa mudança, né, de pecados para pecado. Ele quer lidar com esse elemento que é o pecado que está dentro de nós. Talvez você possa
viver, né, o dia todo, né, sem cometer pecados, sem fazer atos pecaminosos, mas isso não quer dizer que o pecado não está em você. O pecado está em cada um de nós, porque é o elemento do pecado, o elemento da natureza satânica, então, né, que foi introduzido em todo o homem. Então a gente não pode dar mole, né, para o pecado, a gente precisa se voltar ao Senhor. Né? E aí ele foi mostrando, né, poxa, chamou Abraão, Abraão serviu o Senhor, né, foi ali, né, apesar de ter errado e tal, mas ele foi aumentando a sua fé, tendo comunhão com Deus, passou isso, né, para seus filhos ali, né, e aí o povo de Deus foi crescendo, mas desceu para o Egito, e ali se tornou ali escravo, né, ficou ali alheio à vontade de Deus por 400 anos. Deus teve que levantar Moisés para trazer esse povo novamente, né, para ser povo de propriedade exclusiva, né, por isso que falando, foca sempre essa questão de ser propriedade de Deus, fazer aquilo que Ele quer. Né, chamou esse povo novamente, mas o povo teve que peregrinar no deserto por 40 anos, né, Senhor Jesus. Por quê? Por causa das murmurações, da rebeldia e da incredulidade. Né, será que é tão diferente de nós hoje? Né, Senhor Jesus, a gente vive reclamando à toa, né? Quando o Senhor faz alguma coisa que a gente não gosta, do jeito que a gente não gosta, a gente já se rebela, já começa a falar um monte de coisa, e quando Deus fala, a gente não crê, a gente acaba crendo nas mentiras de Satanás, né? Ó Senhor Jesus, nós precisamos nos voltar ao Senhor, né? Ó Senhor Jesus, deixar com que toda a nossa carne morra, né? Para que o Senhor possa nos levar adiante, né? Senhor Jesus. Né, Moisés ele tinha essa preocupação com o povo, né, que o povo tivesse uma direção de Deus. Né, então ali, quando Deus falou para ele que ele não ia entrar na boa terra, ele falou assim, então levanta um homem capaz de conduzir o povo. O Senhor levantou Josué, né, Senhor Jesus, mas Josué não teve a mesma preocupação. Né, ó Senhor Jesus, não teve a mesma sabedoria, o mesmo coração de Moisés, não levantou ninguém para liderar o povo. Né, o povo acabou sendo ali levado pelos juízes, né, Senhor Jesus. Até que veio Samuel, né, ali depois de muito tempo, né, restaurando o verdadeiro sacerdócio, né, que era ouvir o Senhor, cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, mas o povo rejeitou, né, rejeitou a Deus e pediu um rei. Né, Senhor Jesus, o Senhor levantou Saul ali, né, e depois Saul acabou ali fazendo a vontade própria, não ouviu o Senhor, acabou poupando, né, o rei Agag, o melhor do rebanho, né, como... E aí toca, né, o Senhor, ele não se agrada em sacrifícios e holocaustos, mas em que sim, que se obedeça a sua palavra. Né? É melhor obedecer do que o sacrificar. Né? Isso é um princípio que serve para nós até hoje. Né? Muitas vezes a gente tem que sacrificar áreas da nossa vida porque a gente não obedece o Senhor. Né? E aí tem coisas que, né, depois tem que acabar sendo, né, acaba nos dando problema, acaba nos dando situações ali. Ó Senhor Jesus. A gente viu, né, ali Saul, ele escolheu ali, né, não acabar com Agag, né, Senhor Jesus. Aí depois veio Esther, né, lá no livro de Esther mostra ali, né, que ela acabou com a vida de Amã, né, que era o descendente de Agag, né, Amã, o Agagita. Então aquilo que Saul não fez, Esther fez. Né, ele mostrando aqui a importância das irmãs, né, Senhor Jesus. Né, as irmãs na igreja, né, se elas estiverem na vida da igreja, né, em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Senhor, debaixo do encabeçamento, né, tendo um viver correto, né, diante do Senhor, né, aceitando o encabeçamento da igreja, né, ó Senhor Jesus, o resultado vai ser aniquilar o inimigo, né, aparar as brechas, né, aquilo que foi deixado passar, né, as irmãs podem, ali cheia de encargo, né, ir lá e aniquilar, né, o inimigo, né, não deixar que o inimigo penetre na esfera da igreja. Ó Senhor Jesus, depois de Saul, o Senhor levantou, né, Davi, né, um rei segundo o seu coração. Né, Davi, ele errou muitas vezes, mas ele era segundo o coração de Deus porque ele se arrependia, né, ele sempre se voltava para o Senhor, né, ele sempre pedia perdão dos pecados. Isso que a gente precisa ser hoje, né? Ele foi mostrando aqui, né, depois de Salomão veio, né, Senhor Jesus, veio Roboão, o povo foi dividido, foi exilado, aconteceram várias situações. Jerusalém foi destruída, né, Senhor Jesus, né, e depois só foi, a nação, né, de Israel só foi reerguida de novo em 1948. Né, olha quanto tempo, né, pelo fato de não seguir, não obedecer a Deus, quanto tempo foi perdido. Então nós podemos ver também, né, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, né, e o Senhor ele quer nos guardar, Ele vai proporcionar situações ali, né, e tal. Mas é o que ele quer cuidar de nós, né? Mas que a gente precisa realmente agir como um povo de propriedade exclusiva de Deus, obedecendo o Senhor, né? Senhor Jesus, Deus sempre teve, sempre quis, né, ter um povo ali na terra que o expressasse,
um povo que fosse sua propriedade exclusiva, né? Senhor Jesus, para isso que Ele está diariamente cuidando de nós, trabalhando a sua vida em nós, né? E continua nos salvando, né? Nos dando a sua vida, né? Ele quer nos dar muito mais, né? Senhor Jesus, da sua natureza santa, da sua vida, né? Mas nós precisamos deixar, né? Se a gente não deixar, for como um povo, né? Todas as situações que mostrou aqui, né? Fez um resumão bem rápido, mas para mostrar, né, que o povo que era para ser exclusivo de Deus não foi, acabou se voltando para outras coisas. Então nós precisamos voltar, né, exclusivamente para Deus, fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.